Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus em 1 Timóteo, ela vai nos trazer algo interessante. 1 Timóteo capítulo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande ganho a piedade com contentamento. Ao ler o capítulo, você vai entender e perceber que o apóstolo está exortando a respeito das sábias palavras trazidas por Cristo para os cristãos e combatendo as falsas mensagens, as pregações distorcidas. Ele chega a dizer no verso 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, de lucro. Apartai-vos dos tais. O que nós temos visto nos dias de hoje, principalmente no evangelho pregado na mídia, o evangelho da prosperidade, o evangelho do propósito, o evangelho do sacrifício, o evangelho do ato profético, enfim, o que a gente tem visto nesta grande parte do meio cristão, das igrejas evangélicas, do evangelho, como eles dizem, é exatamente isso que está descrito em 1 Timóteo capítulo 6. A ganância transformando a piedade em fonte de lucro. Por isso o propósito é sempre relacionado a dinheiro, a oferta. Por isso o sacrifício é sempre relacionado a dinheiro, a oferta, com a ideia de manter o programa do ar, de construir isso, de construir aquilo. Abram os olhos. Abram os olhos. Estão fazendo de vós mercadoria. E a palavra já descreve isso há muito tempo. Dando sequência, no verso 6 ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. O contentamento é uma das coisas que mais diferencia o verdadeiro cristão do ambicioso, do que está sendo enganado, do que se torna presa fácil para o lobo. O contentamento traz ao coração do cristão o sentimento correto do que disse Jesus com aquelas palavras: tendo sustento e com o que vos cobris esterais satisfeito. Contentai-vos com o que tendes, né? Aqueles que sabem entender que vivem na dependência de Deus, que estão no mundo, mas não são do mundo, e que não têm o seu coração na riqueza, como Jesus mesmo disse ao jovem rico, quando ele questiona: que farei para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não conseguiu entender porque o coração dele estava na riqueza. Nos dias de hoje, muitos crentes têm o seu coração na riqueza, não têm o seu coração no céu. Por isso seguem de casinha a casinha, buscando o melhor aproveitamento financeiro. E vivem no mundo como oferta e sacrifício de piedade sendo transformado em mercadoria. Olha o que diz o verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada trouxemos para aqui, e por mais que venhamos a acumular bens e riquezas aqui, não levaremos. Não levaremos. Levaremos apenas a nossa alma para prestar conta a Deus. Aí ele diz no verso 8: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. A piedade é grande ganho com contentamento. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que quer dizer isso? Que eu não devo lutar pelos meus sonhos? Que eu não devo buscar uma melhora na minha vida financeira? Não. Ele está me dizendo que eu devo me contentar com o que eu tenho, né? Se eu tenho sustento, se eu tenho condições de me manter, se eu tenho com que me cobrir com a casa, se eu tenho, né? Eu esteja satisfeito, contente. É totalmente diferente do que vemos aí nos dias de hoje, onde as pessoas ambicionam e são usadas por causa dessa ambição dentro das igrejas,
através de propósitos, de sacrifício, de subir monte, disso, daquilo, tudo sempre para ter mais dinheiro, melhor condição financeira. O verso 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, que é os desejos da carne, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Os que querem ser ricos são presas fáceis para os falsos apóstolos, os falsos profetas, os hereges que tomam lugar de pregadores do Evangelho e distorcem a mensagem do Evangelho e impulsionam as pessoas a fazerem sacrifícios de tolo para que eles possam usufruir desse benefício. Os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em ruínas, concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E por fim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro tem levado as pessoas a abandonarem o verdadeiro chamado do Evangelho. Porque não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Que Deus em Cristo te abençoe e abra os seus olhos para entender a verdade que está diante de você. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br.